Sabe aquela sensação, quando parece que tudo tá perfeito num relacionamento, a conexão tá lá no alto, e aí de repente, silêncio. Um corte seco, sem aviso, sem uma explicação que faça sentido. Deixa um vazio, né? Uma confusão danada. É bem desconcertante. Pois é. E a fonte que a gente está analisando hoje, que se chama O Descarte Silencioso, traz uma ideia, olha, intrigante. Talvez até meio perturbadora para explicar alguns desses términos. A ideia é que, às vezes, homens podem ser deixados não por falhas óbvias, sabe? Mas por tocarem sem querer em, como o texto chama, fragilidades femininas invisíveis. Isso. Camadas bem profundas, né, da psique, da história pessoal, até da biologia, segundo essa linha de análise. O melhor, ver o que essa perspectiva do material quer dizer. A nossa missão aqui hoje é justamente explorar essas dinâmicas complexas que a fonte descreve, tentar entender as raízes desse fenômeno que para muitas é bastante confuso. O que será que essa análise sugere? E antes da gente mergulhar de cabeça, um convite rápido. Se esse tema conversa com o que você busca entender, considere se inscrever na nossa página, tá? Sua participação ajuda a gente a levar essas reflexões para mais gente. Bom, o material começa buscando lá atrás em pensadores clássicos. Cita Nietzsche, por exemplo. Não falando de amor romântico, mas da dificuldade de colocar em palavras, de racionalizar processos do inconsciente que acabam virando necessidades emocionais, né? Exato. Aquilo que não se nomeia, mas se exige. Isso. E menciona também Schopenhauer, que falava de uma certa dependência da validação externa, como se a energia vital precisasse daquele reflexo no olhar do outro para se manter. São ideias fortes, né? Como será que a fonte aplica isso hoje? Olha, é fascinante como a fonte pega essas ideias filosóficas mais antigas e diz que elas encontram um palco perfeito hoje em dia, nas redes sociais, nos aplicativos, sabe? Ah, claro. A busca por likes. Isso, a busca por curtidas, comentários, essa aprovação digital que parece funcionar quase como um oxigênio para a autoimagem de algumas pessoas. E a análise sugere que dá para olhar isso por lentes diferentes, né? Talvez uma lente darwiniana, a validação como um sinal de valor, talvez reprodutivo, amplificado. Interessante. Ou uma lente junguiana, quem sabe, como um complexo inconsciente que vai se alimentando dessa validação externa e exige mais e mais, quase ganhando vida própria. Então, o ponto central que a fonte está levantando é que esse tal descarte ele poderia acontecer não exatamente por falta de amor, mas porque o homem, de alguma forma, falha em dar aquele olhar, aquele que sustenta a autoimagem idealizada pela mulher. Exatamente. É como se o inconsciente dela ficasse cobrando. Me veja, me confirma, mesmo que a mente consciente ame de verdade. E essa é a provocação da fonte. Ela argumenta que quando essa tradução no olhar falha, o laço pode começar a se romper por dentro, sabe? Mesmo sem uma briga explícita. E o texto até aponta exemplos culturais que, na visão deles, ilustram isso. Personagens de filmes como Beleza Americana ou História de um Casamento. Sei. Onde essa necessidade de afirmação, de status ou de autonomia parece que vai implodindo relações que pareciam sólidas, sugerindo que a falta de um certo tipo de reconhecimento se torna insuportável. E é aqui que a coisa fica, nossa, muito interessante. Porque a fonte não para no casal, né? Ela expande essa ideia da validação. Isso mesmo. Diz que essa dinâmica funciona também no coletivo. Esse culto à imagem que a gente vê, a política da aprovação instantânea, a corrida por exposição, como é que isso se conecta? A análise faz um paralelo direto entre a dinâmica íntima do casal e esses fenômenos sociais maiores. Chega a mencionar casos de figuras públicas que, de repente, desaparecem ou renunciam por causa da pressão do cancelamento online, por exemplo. Nossa, é verdade. A lógica apresentada seria parecida. A retirada da validação coletiva, o medo da invisibilidade social, atuando como uma força muito poderosa. A fonte sugere que a sociedade, de certa forma, opera sob esse medo inconsciente de não ser vista, de não ser aprovada. E a fonte vai buscar até uma explicação neurocientífica para isso. Parece, sei lá, um salto grande, né?
Reduzir um término à química cerebral. É uma interpretação bem específica que a fonte traz, claro. Mas ela faz essa conexão, liga a validação externa, um like, um elogio, um reconhecimento, à liberação de dopamina no cérebro. O circuito de recompensa. Exato. Criando um ciclo de recompensa, e aí a ausência desse reforço poderia gerar sintomas parecidos com os de abstinência, tipo ansiedade, sensação de rejeição. A conclusão implícita nessa linha de raciocínio é que a validação acaba virando quase uma necessidade bioquímica, sabe? E a falha em prover esse reforço neuroquímico poderia ser um gatilho inconsciente para o rompimento. Caramba, isso levanta muitas perguntas mesmo. A fonte nos faz pensar, por que será que às vezes os conflitos explodem justamente quando tudo parece calmo na superfície? A gente gostaria muito de ouvir o que as pessoas pensam sobre isso lá nos comentários. E olha, se essa análise está abrindo novas perspectivas, curta o vídeo, compartilhe, ajuda essas ideias a chegarem em quem talvez precise delas. Mergulhando ainda mais fundo nisso, a fonte chega a citar Paracelso, lá do século XVI, e aquelas ideias dele sobre entes elementares, ninfas e tal, que se alimentariam de fragilidades humanas. Sim, parece distante, né? Totalmente. Como isso se conecta com algo mais atual? Então, a fonte usa essa ideia mais antiga como uma metáfora, né? Para falar de forças inconscientes e conecta isso com a psicologia de Jung, por exemplo, que falaria de arquétipos. Arquétipos. Isso, como o arquétipo da deusa que precisa ser cultuada, reverenciada. Se esse ritual de reconhecimento falha, se o olhar do outro não confirma essa imagem interna, a psique sentiria isso quase como uma morte simbólica. E no nível social, a fonte até compara com estratégias políticas. Veja só, diz que governos precisam fazer a população se sentir vista, ouvida, para manter a estabilidade e evitar protestos. Faz sentido. O descarte seria então um tipo de protesto íntimo. Exato, um protesto íntimo contra essa invisibilidade percebida, segundo essa leitura. E o sexo? Como ele entra nessa equação toda, de acordo com a análise? O sexo. A fonte sugere que a intimidade física pode ser vivida muitas vezes inconscientemente como ponto máximo da validação, a entrega do corpo como se fosse a consagração daquele olhar desejado. Entendi. Continua, que é percebido por ela como contínuo, o inconsciente feminino poderia registrar isso como uma espécie de traição àquela entrega total que aconteceu ali. É complexo. Bastante. O material também menciona um conceito chamado hipergamia. O que seria isso, nesse contexto específico que a fonte aborda? Hipergamia é um termo que vem mais da psicologia evolutiva. E a fonte explora isso. Descreve uma tendência que seria observada em algumas dinâmicas da mulher buscar parceiros que ofereçam mais status ou segurança, Certo. mas isso coexistindo com o desejo por intensidade, por paixão, por algo mais vibrante. E aí surgiria o paradoxo. Amar o intenso, mas talvez casar com o seguro. Ou desejar o instável, mas escolher o previsível. E o homem que representa só um desses polos. Exato. Se ele representa só um polo e não entende essa possível dualidade na parceira, como descrita pela fonte, ele correria o risco de ser descartado quando a outra necessidade dela se tornasse mais forte, mais urgente. E a culpa? Onde ela entra nesse cenário? A fonte até cita Foucault rapidamente. Sim, menciona Foucault para ilustrar a ideia de que acusações sutis, aquelas que às vezes aparecem antes do descarte, tipo, você não me vê mais, você não se importa de verdade, você nunca está presente. Sei, aquelas frases que doem. Pois é, elas poderiam funcionar como gatilhos de culpa no homem. E, fazendo isso, transfeririam para ele a responsabilidade por uma fragilidade, uma necessidade interna, que talvez nem a própria mulher consiga nomear claramente, segundo essa perspectiva. E essa tensão toda,
ela se manifesta no corpo também. Com certeza. A fonte descreve manifestações físicas, até bioenergéticas. Respiração que fica curta, sensação de aperto no peito, no plexo solar, coração acelerado. Nossa, E menciona até práticas como certas respirações do yoga, cita o Nadi Shodhana para equilíbrio, ou posturas como o Virabhadrasana, o guerreiro, conheço. como caminhos sugeridos para o homem tentar manter o seu centro, a sua presença firme, diante dessa oscilação emocional que ele pode perceber na parceira, para conseguir observar sem reagir impulsivamente, sem se deixar levar por essa demanda externa de validação. É uma busca por equilíbrio interno, né? Parece que essa dinâmica toda que começa no individual tem reflexos sociais bem amplos. Pela análise da fonte, ela conecta isso com dados de saúde pública, algo assim? Sim, conecta sim. Cita, por exemplo, o aumento da ansiedade em mulheres jovens, que muitos estudos já ligam à pressão por validação nas redes sociais, algo que já é visto como uma preocupação de saúde pública. Uma epidemia silenciosa, né? Exatamente. E o argumento da fonte é que o descarte silencioso nos relacionamentos pode ser, em alguns casos, um sintoma individual de uma questão social muito maior. Essa dependência do olhar externo, da validação externa, para a pessoa se sentir existente, validada. E no dia a dia, assim, nas pequenas coisas, como isso se manifestaria de forma mais sutil? A fonte dá vários exemplos do cotidiano, aquela coisa de trocar de roupa 1000 vezes antes de sair, que poderia ser visto não só como vaidade, mas como uma busca quase inconsciente por acertar o figurino exato que vai atrair aquele olhar de aprovação desejado. Faz sentido. Ou, às vezes, iniciar uma briga do nada sem um motivo aparente, que a fonte interpreta como um possível teste inconsciente do desejo do comprometimento masculino. A conclusão que o material sugere é um pouco desconcertante, né? Que os homens poderiam acabar sendo descartados quase como peças num jogo complexo, com regras não ditas que opera bem abaixo do nível da consciência. O texto chega a propor uma espécie de carta de coisas não ditas, tentando dar voz à dor que talvez exista por trás desse ato de descartar. Qual seria a essência dessa carta, segundo a fonte? A essência, pelo que a fonte descreve, seria um medo muito profundo, quase visceral, da invisibilidade. O pavor de não ser escolhida, de não ser vista de verdade. E aí a ação de cortar o laço viria por medo de ser cortada antes? Rejeitar para não sentir a dor da rejeição? O silêncio, nessa ótica, não seria falta de sentimento, mas uma tentativa ainda que distorcida e talvez desesperada de recuperar aquele espelho perdido, aquele olhar que antes confirmava a própria existência. Descreve até uma cena. O casal no sofá, ele cansado, talvez só relaxando, e ela interpretando aquilo como falta de desejo, como indiferença. E isso seria o gatilho para o conflito, para a sensação de abandono. É um ciclo doloroso que a fonte pinta. A própria palavra descarte, ela já tem um peso enorme, né? Tem sim. E a fonte analisa até a fonética. Des, como negação, carte, como uma carta rompida, um contrato quebrado, e o T final como um corte. Uma palavra que vibra com essa ideia de vazio, de fim abrupto. E isso remete àquela lei da polaridade que a filosofia traz. A validação, que pode ser amor e veneno ao mesmo tempo. O olhar que sustenta, mas também pode aprisionar. O silêncio que liberta, mas também pode matar. É uma dualidade constante. E tem aquela pergunta clássica, né? Que muita gente se faz: por que às vezes ela volta pro ex? Qual a explicação que a fonte dá para isso? Então, a resposta que a fonte sugere foge um pouco da lógica racional pura. Diz que o inconsciente buscaria a familiaridade, o padrão conhecido, mesmo que esse padrão seja doloroso. O corpo tem memória, sabe? O corpo lembra. Isso. Aquele espelho antigo, mesmo quebrado, ainda reflete algo que é familiar, conhecido. E a fonte lista até palavras-chave que resumiriam toda essa dinâmica, like aprovação, elogio, presença, atenção, status, espelho, silêncio, corte.
E reforça isso citando novamente dados, como aquele estudo da BBC, sobre a ansiedade em jovens por medo da não validação online, mostrando como essa busca por aprovação é um fenômeno super atual e com impacto real na vida das pessoas. Para a gente ir fechando essa nossa exploração da fonte, ela termina propondo uma reflexão final quase como uma meditação guiada, né? É um convite interessante. Um convite a sentir no próprio corpo as camadas de expectativa que vêm do olhar do outro, a imaginar um espelho que reflete só luz, não o rosto. Essa ideia de não depender do reflexo externo para se sentir inteiro. E até propõe uma afirmação mental. Eu sou inteiro, mesmo sem ser visto. Tentar liberar essa necessidade constante de aprovação. Caminhar internamente sabendo que não precisa provar nada para ninguém. O que fica disso tudo, então? Olha, talvez a frase final que a fonte apresenta seja a que mais resume e impacta. Quem vive para ser visto, morre toda vez que não recebe olhar. Mas quem aprende a ser presença nunca é descartado, porque carrega dentro de si o espelho que não se quebra. Forte. Muito. É um chamado forte para buscar validação na própria solidez interna, né? E não ficar tão dependente da resposta que vem de fora. Com certeza. E se essa nossa conversa, essa análise que a gente fez hoje, tocou em algo importante para quem nos ouve, se trouxe alguma perspectiva nova sobre essas dinâmicas tão complexas, deixe seu comentário lá embaixo, compartilhe com quem você acha que pode se interessar por essa compreensão e, claro, considere se inscrever na nossa página. Cada interação ajuda a gente a aprofundar essas explorações e, quem sabe, né, auxiliar mais pessoas a entenderem melhor ou talvez até se libertarem desses ciclos invisíveis que prendem tanta gente.